Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na Câmara, que hoje está cedida para esse evento aqui. E, em nome da Prefeitura Municipal, nós queremos fazer a abertura aqui e dizer que é a finalização, né, quase finalização, de um processo que começou aí há 1 ano e meio e que procurou envolver toda a sociedade jacutinguense na formulação do plano diretor, do que Jacutinga quer para os próximos anos. E essa noite, a Fundação João Pinheiro, a qual nós agradecemos, vai fazer a apresentação desse projeto para a gente. Então, com a palavra, a Isabel aqui da Fundação. E mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Boa noite. Para a gente é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje apresentando o resultado de um trabalho que é nosso, né? Nosso não da Fundação, mas nosso junto com todo mundo que está aqui presente, junto com toda a sociedade que participou junto conosco de todo esse processo. Como o Eduardo falou, um processo que começou há 1 ano e meio, mais ou menos, e o que eu vou apresentar é resultado de um esforço conjunto, de uma série de reuniões, de uma série de oficinas, né, de uma série de seminários, né, discutindo tanto a realidade municipal quanto o desejo, a expectativa para o futuro. A gente procurou fazer uma síntese, o plano diretor é extenso, não dá para apresentar ele todo, né, seria muito cansativo. Então, a gente procurou fazer uma síntese do conteúdo dele, né, da estrutura do plano e do conteúdo dele. De toda forma, é um pouco cansativo, porque tem muito texto, e eu vou ler, né, para vocês cada tema, cada item, para vocês terem uma noção, mas de uma maneira mais sintética. Então, em primeiro lugar, a gente apresenta o sumário do plano. Então, cada título representa um tema, né? O plano começa colocando quais princípios e objetivos fundamentais dele, fala do que é estratégico para o desenvolvimento do município, e esses eixos estratégicos foram tirados exatamente das oficinas e dos seminários técnicos que a gente realizou aqui. Depois a gente entra com cada dimensão, né? Com cada tema. Primeiro a econômica, depois a dimensão social. Na dimensão social, então, tem todas as políticas sociais. Depois a dimensão ambiental. Aí depois a dimensão físico-territorial, que é a questão do uso e ocupação do solo, tanto da área urbana quanto da área rural, que é a parte mais extensa, que é o núcleo mesmo do plano diretor, né? Depois a dimensão institucional, que é como esse plano vai ser gerido, como que vai ser a gestão dele, e as disposições finais, que é o fechamento do anteprojeto de lei. E um conjunto de anexos, né, que o plano contém, que são mapas. A gente vai ter um mapa de declividade, né, que vai mostrar onde é que é mais acentuada a declividade, onde que é menos acentuada a declividade em todo o território do município. Tem um mapa de solos, que vai mostrar de uma maneira muito macro, né, o tipo de solo no município. O uso atual do solo, que vai mostrar em todo o município área de cultivo, área de floresta, área urbana, as áreas de preservação ambiental, né, de topo de morro e curso d'água. Inclusive, tem um anexo aqui, que é a memória descritiva dessas áreas de topo do morro, que é um cálculo que é feito, né, para definir essas áreas. A carta topográfica municipal, que é a que está presa ali, então mostra o município com as curvas de nível, com a hidrografia, com rodovias, acessos, áreas urbanas, localidades, né, são todas as referências do município. O macrozoneamento municipal e articulação municipal, que basicamente é a área urbana e a área rural, e o sistema viário principal. Um conjunto dos perímetros urbanos, vai ter o perímetro urbano da sede, do distrito de Sapucaí, de São Sebastião dos Robertos, do povoado de São Luís, da Estância dos Vieiras e da Quinta das Palmeiras. Esses perímetros estão lançados em cima de imagens, né, para poder visualizar melhor o que eles contêm. O macrozoneamento urbano, que é esse mapa que está preso aqui, que vai dizer quais são as zonas, né, aqui na sede. E aí, um termo de referência para a elaboração de estudos de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental é um dos instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade,
que pode ser exigido na instalação de empreendimentos de impacto, um dos estudos que pode ser exigido. Então, a gente deixou aqui um termo de referência, que outros estudos têm termos de referência já definidos pelo sistema do meio ambiente. E esse, então, a gente deixou aqui. A memória das APPs e um último anexo, que é a hierarquização das principais ações que foram propostas em cada uma dessas dimensões. Tem um mapa que é o sistema viário da sede, né, o sistema viário principal da sede municipal. Então, aí, a gente tem, de uma maneira muito sintética, quais são os objetivos fundamentais do plano diretor. Basicamente é isso, é o direito à cidade sustentável. E o que quer dizer o direito à cidade sustentável? É o direito à moradia, ao meio ambiente protegido, à infraestrutura urbana, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações, atendendo às aspirações da sociedade e orientando as ações do poder público e da iniciativa privada. Então, ele é o grande norte para o caminho, né, do município. O que é o princípio fundamental? Basicamente, também é esse, é o cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, de acordo com a Constituição Federal e principalmente com o Estatuto da Cidade. E o que significa cumprir essa função social? Significa que o direito individual vai sempre se submeter ao direito coletivo, né, para garantia a todos os cidadãos, né, de que eles possam atingir aqueles objetivos fundamentais que foram colocados, né. Os eixos estratégicos, a gente não colocou todos, não, mas a gente procurou sintetizar assim, o que a gente achou que, né, era mais importante, que é orientar e controlar o uso e ocupação do solo e a expansão urbana, integrar e articular as áreas urbanas e as áreas rurais, ampliar a diversificação e a integração das atividades econômicas locais, investir em qualificação e capacitação da mão de obra local, de acordo com os perfis das atividades econômicas instaladas e com possibilidade de se instalar no município, promover a integração intersetorial e territorial das diferentes políticas sociais e destas com as demais políticas públicas, de forma a ampliar a sua efetividade na promoção da qualidade de vida da população local. Ampliar, proteger e recuperar o patrimônio ambiental e cultural do município. Fortalecer a gestão municipal por meio da readequação da sua estrutura administrativa, recomposição das carreiras e remunerações e implantação de programas permanentes de qualificação de seus quadros. Ampliar a capacidade municipal de arrecadação e captação de recursos, ampliar, fortalecer e qualificar a participação da sociedade na gestão das políticas públicas municipais. Isso tudo a gente não inventou, a gente não criou, a gente não tirou de livro. Isso tudo a gente tirou das oficinas e das discussões técnicas. A gente só transcreveu. Isso foram o que vocês disseram, né, em todas as reuniões, em todas as oficinas, em todos os seminários. Então, a primeira dimensão que aparece, que é a dimensão econômica. Eu troquei um pouco a ordem, deixei o físico-territorial para o final, para poder falar das zonas. Então, a primeira dimensão econômica. Ela foca basicamente isso, a diversificação e a integração das atividades econômicas nas áreas urbanas e rurais, como a indústria de malhas, a gastronomia, o artesanato, o turismo de compras e como instância do mineral, a produção do café, a agroindustrialização. Tem um capítulo específico para a questão do desenvolvimento rural, né, com uma série de diretrizes, e enfatiza ações como a necessidade de ampliação na oferta de energia, isso foi muito dito aqui, considerando a possibilidade do fornecimento de gás natural. O incentivo ao deslocamento das atividades produtivas com maior potencial poluidor e ou causador de impactos e ou incômodos ao meio urbano para a zona de empreendimentos de porte, que é essa zona roxinha, que seria a zona adequada para receber esses empreendimentos de maneira que não causem conflitos ao meio urbano. O apoio aos pequenos produtores, a produção de hortifruticultura e agricultura familiar, associado às atividades de apoio à produção das malharias que se encontram disseminadas na área rural. A gente viu que isso acontece, né, de forma distribuída, né, as pessoas se dividem entre a atividade rural e o apoio às malharias, então isso de alguma forma tem que ser articulado. O incentivo ao turismo de compras, como instância hidromineral, incluindo o turismo rural e o ecoturismo. Quer dizer, montar um circuito, né, distribuir atrativos e articular esses atrativos. E a qualificação da mão de obra local. Salve. Depois da dimensão econômica, não, você pulou a dimensão social.
A dimensão social, ela vai conter diretrizes e ações para cada uma dessas políticas, para a educação, para a saúde, para assistência social, segurança alimentar, habitação de interesse social, cultura, esporte e lazer. Elas não interferem nos planos específicos de cada uma dessas políticas, mas procura dar algum tipo de orientação, alguma ênfase, né, em algum ponto onde foi percebido uma necessidade de reforço. E principalmente assim, para que todos os sistemas de cada uma dessas políticas realmente estejam implantados com seus respectivos conselhos, planos e fundos, que é o que a gente chama de CPF das políticas públicas, né? Todas elas são previstas nos sistemas que têm os seus conselhos, seus planos e seus fundos, inclusive para receber os recursos oriundos, né, das outras esferas de governo, assim como indicações de ações para a complementação de estruturas físicas, recursos financeiros, materiais e humanos. E o que a gente procurou enfatizar muito é a integração dessas políticas por meio da constituição de um comitê intersetorial das políticas sociais. Porque, às vezes, por exemplo, um grupo, né, de população que está em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, não basta uma delas. Né? Ela não é capaz de resgatar essa população dessa situação de risco. Então, é interessante que se olhe para essa população, que população é essa, onde é que ela está, que território é esse, quais as características e quais as políticas que podem ser articuladas para realmente serem efetivas no benefício para aquele grupo. Na dimensão ambiental, não, acho que pode ser, porque é basicamente isso. Então, a dimensão ambiental vai contemplar, claro, né, a proteção do meio ambiente natural, que são nascentes, cursos d'água, topos de morro, matas, e inclui o saneamento ambiental, abastecimento de água, esgotamento, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem pluvial. E o que a gente destacou muito aí? A necessidade da elaboração de todos os planos que são previstos dentro da questão ambiental, que é o de saneamento ambiental, que é o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, reciclagem, e a inserção social dos catadores, né, através da associação, e um plano municipal de drenagem. Esses planos estão em andamento já aqui no município, né? Existe um consórcio, inclusive, já montado para os resíduos sólidos, e isso é uma coisa que a gente, nas conversas aqui, a gente tem dito que é uma satisfação grande para a gente ver que o que o plano coloca realmente tem a ver com a realidade municipal, tanto que nem é preciso que ele esteja pronto e aprovado, a administração municipal está caminhando nesse sentido. Né? Então, são necessidades aqui e que a administração municipal está, né, tomando os caminhos necessários para resolver essas questões. E algumas outras ações que ele enfatiza é o fortalecimento do CODEMA, a elaboração do Cadastro Ambiental de Regularização Rural, e a atuação junto ao DNPM e ao Sistema Estadual de Meio Ambiente com relação aos processos de outorga e a sustentabilidade da exploração da água mineral. É uma preocupação muito grande e é uma dificuldade muito grande também, então a necessidade é de uma interlocução constante, tanto com as empresas que estão aqui, quanto com esses órgãos. Né? Mas é um diálogo também que o Executivo Municipal já abriu, né, aqui no município. A dimensão institucional, que na realidade é a última, né, o que ela foca? Ela foca, primeiro, o fortalecimento da administração municipal, através de quê? Da adequação da estrutura administrativa municipal, de uma política de recursos humanos, da qualificação permanente do capital humano, do fortalecimento dos conselhos e da fiscalização, o espaço para apoio e articulação dos conselhos de políticas públicas no município, aí é sugerido uma casa dos conselhos, para que esses conselhos estejam articulados, né, e possam atuar somando esforços, né, para o benefício aqui da coletividade. A elaboração de programas e projetos para captação de recursos junto a agentes financiadores nacionais, internacionais e outras esferas de governo. Isso é um apanhado geral do que está lá. E o outro ponto é o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão. Então, é sugerido que esse sistema seja implantado aqui no município para implementar tanto o plano quanto as leis decorrentes do plano. E o que compõe esse sistema municipal? Então, é um setor responsável pela implementação do plano diretor no âmbito da estrutura do Executivo Municipal, visando a coordenação das ações decorrentes do plano diretor. Pelo Conselho Municipal da cidade, ampliado, né, constituído por representantes de todos os segmentos sociais existentes no município, nas áreas urbanas e nas áreas rurais.
de uma agência de desenvolvimento sustentável, com o objetivo de oferecer suporte técnico para o planejamento e desenvolvimento do município e, indiretamente, para o processo de implementação, monitoramento e avaliação do plano diretor. Então, seria um suporte técnico, porque o Executivo Municipal está envolvido com o dia a dia da administração, o dia a dia da aplicação das leis, então é muito difícil parar, recuar, refletir, propor estudos, né? Então, essa agência seria um suporte técnico para isso. O Fundo para o Desenvolvimento Urbano, vinculado ao Executivo Municipal e com o acompanhamento do Conselho, né, que o Conselho é paritário, Executivo, Poder Público e Sociedade, para a gestão democrática e participativa, né, é um ponto importante na gestão do plano, e de um sistema municipal de informações articulado com o CAD único. A base seria o Cadastro Técnico Municipal, mas ele tem uma articulação com o CAD único, que é o Banco de Dados das Políticas Sociais, né, georreferenciado, e abrangendo tanto áreas urbanas e áreas rurais. Então, através desse sistema municipal de informações, todas as políticas conversam entre si. E a Conferência Municipal das Cidades, que é o processo de conferências que vai do município para o Estado e para o governo federal, onde acontece a discussão pública e ampliada da política urbana e territorial. Então, é quando, né, toda a sociedade tem a oportunidade de rever o que está acontecendo, resultados, efeitos e o que é necessário ajustar, né? E, inclusive, é a oportunidade também para montar novamente o conselho, né? O primeiro Conselho Municipal da cidade, logo que o plano estiver aprovado, ele tem que ser montado, e como ele não vai estar acompanhando o ciclo de conferências, que é esse ano, né, que elas estão acontecendo, o primeiro conselho ele vai ser um decreto e vai ser dado posse pelo Executivo Municipal, e os diversos segmentos, né, que do poder público, da sociedade, de áreas urbanas, de áreas rurais, de instituições acadêmicas, de terceiro setor, ambientalistas e área cultural. Então, os seus pares, né, os pares indicam os seus representantes. E, por fim, a dimensão físico-territorial. Então, ele parte de um macrozoneamento municipal que define o que é rural e o que é urbano, e, basicamente, o que é urbano a sede, os distritos, o povoado de São Luís e os 2 loteamentos, Quinta das Palmeiras e Estância dos Vieiras. E para cada área urbana, então, tem um zoneamento específico que tem um conjunto de zonas e um conjunto de áreas de interesse especial. E aí, os próximos slides são descrições das zonas e das áreas de interesse especial. Então, eu acho que eu vou deixar o mapa projetado e eu falo, né, porque eu acho melhor vocês verem as zonas na tela. Então, aí tem toda a descrição. Esse arquivo está ficando aqui, né, no computador da Câmara. Deixa o mapa. Aí. Não está muito bom, mas é esse que está aqui, ó, né, na parede. Então, a gente chamou de... basicamente, a gente definiu a zona básica, seria uma zona de adensamento controlado, ZADC. E a gente dividiu em 1, 2, 3, 4. O que a gente pensou? Até que a cidade tenha todos esses planos necessários elaborados, não é conveniente abrir muito adensamento, porque se ela já tem problemas hoje, esses problemas podem ser agravados. Então, na medida em que ela solucionar os problemas que ela tem hoje, ela pode estar pensando, né, em ampliar a ocupação e o adensamento. Então, essa área vermelha, né, a área mais escura, que é o centro da cidade, a gente chamou de Zona de Adensamento Controlado 1, que é o centro onde estão concentradas as atividades de comércio, de serviços, onde se mesclam atividades de residências a essas atividades. É o centro tradicional, é a referência, né, do município. Então, ela está ali marcadinha de um vermelho mais escuro. A segunda, ela não vai aparecer aqui, mas é onde tem galpões, ali junto do cemitério, lá em cima, e ali perto do lago, né? Aqui é melhor para ver. Mas, enfim, onde tem galpões, a gente definiu uma segunda zona com possibilidade de
outro tipo de ocupação que é basicamente essa, né, de serviços que exigem instalações maiores. A3 é esse... o projetor está dando diferença de cor aqui, mas a maior parte da cidade, aqui está parecendo que são duas cores diferentes, aqui e aqui, mas não é não. É uma cor só, se vocês olharem ali, é um laranja. É onde predomina a ocupação residencial na cidade e tem algum comércio, algum serviço de uso local. Né? No centro, o atendimento é mais geral e nos bairros, o atendimento é mais local. Então, a gente chamou de ZADC 3, que são as zonas onde predomina a ocupação residencial unifamiliar de baixa densidade. A 4 vai corresponder aos distritos, ao Povoado de São Luís, à Estância dos Vieiras e à Quinta das Palmeiras. Então, ele não aparece aí no mapa, claro, né? Mas é a zona que corresponde às áreas urbanas esparsas no município. Além dessas, tem a Zona Especial de Interesse Social, que é a ZEIS, né, a famosa ZEIS, que é a zona destinada à habitação para a população de renda menor. Então, é o amarelinho. Ixi, pulou tudo para o final. Mas é esse amarelinho mais vivo que aparece, é onde já existe, né, habitação para a população de renda menor instalada. Em vários locais, inclusive, é necessário programas de regularização. Então, dentro da política habitacional, é previsto um programa de regularização fundiária para essa população de renda menor. E a gente tem dois tipos de ZEIS, a ZEIS 1 e a ZEIS 2. A ZEIS 1 é a que já está ocupada. E a ZEIS 2 é um cinza próximo do amarelinho, meio cinza, que são áreas desocupadas e onde poderia ser ampliado a ocupação para essa população mediante programas habitacionais implantados pelo município ou em parceria, né, com a iniciativa privada ou com recursos de outras esferas de governo. Além dessas, tem a zona de empreendimento de porte, que é a roxinha, ela está ali, grandona, né, é uma proposta, e ao longo da MG 290, locais onde já existem essas atividades e aquele lá é uma possibilidade de ampliação para essas atividades. Tem também a zona de proteção ambiental. Essa zona, vou até pegar aqui na frente o que... São todos os cursos d'água que cortam a cidade, as praças, a área correspondente à Fonte São Clemente. A cor está completamente diferente. E aí tem uma proposta de articular a Fonte São Clemente com o espaço atrás dela, que ainda tem uma cobertura vegetal interessante, para ser criado um parque municipal. Ali atrás. E a zona de expansão urbana, que é o que está vazio dentro do perímetro urbano. Essa linha reta que contorna tudo é o perímetro urbano proposto. Então, ele pega tudo o que está ocupado, todos os loteamentos novos que estão sendo abertos, áreas futuras que já disseram para a gente que tem projetos. Então, a gente procurou incluir isso tudo nessa linha, né, nessa proposta de perímetro urbano. Além dessas zonas, a gente tem um conjunto do que a gente chamou de áreas de interesse especial, que são áreas que se sobrepõem às zonas, né? E aí elas são também de alguns tipos. A gente tem áreas de interesse urbanístico, que são áreas onde é necessário intervenções para solucionar algum tipo de conflito ou implantar algum tipo de equipamento. Obrigada. Então, a gente tem a área de interesse urbanístico 1, que são intervenções viárias. Aqui. Intervenções viárias ao longo da MG 290. Né, ela corta a cidade de uma maneira de muito risco, né, principalmente nesses entroncamentos aqui. Né, toda essa porção ela está muito isolada, né, o único acesso é esse aqui. Né,
aqui também, assim, e várias outras ruas. A gente, hoje mesmo, né, hoje, ontem, a gente andando, de repente a gente sai de uma rua e desemboca na rodovia. Então, isso aqui tem que ser tratado, né? Então, isso é uma área de interesse urbanístico que deve ser objeto de um projeto específico, que a gente até teve notícia que está sendo negociado, inclusive, né? Um outro ponto de conflito é... Cadê ele? Aquele das carretas, aqui, ó, né? Que é o S que as carretas fazem para ir lá para Bonafonte, né? Que é um outro ponto complicado. Elas descem da rodovia, né? E quer de negocinho. Elas descem da rodovia e a gente já viu isso acontecer. Agarra ali, ninguém passa, não vai nem para frente nem para trás. Também existe um projeto de desvio, né? Que já está em curso também.
estou escutando. Em meu nome, em nome da equipe, em nome da Fundação João Pinheiro, agradecer a oportunidade, muito mesmo. Né? A gente já ouviu palavras muito carinhosas aqui no município e a gente queria retribuir isso muito, porque para nós foi uma grande oportunidade de aprendizado, de conviver com vocês durante esse tempo, de conhecer um grupo envolvido, empenhado, que é o Conselho, o grupo de apoio, que está aí há mais tempo que a gente, envolvido com esse tema. A gente pegou uma transição de executivo municipal e a gente teve muito apoio tanto na administração anterior quanto nessa. Então, a gente quer agradecer muito, porque para nós foi uma grande oportunidade de aprendizado. Né? E a gente vai sentir saudades um dia de Jacutinga. Muito obrigada a todos vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quando começou, primeiramente, boa noite a todos. Quando começou o estudo do plano diretor, a cidade, tanto a cidade como o município, estava numa fase, e hoje está numa fase bem diferente. Está caminhando hoje aqui para nós, vamos dizer assim, tanto as malharias que estão passando um momento difícil, vai ser um momento de adaptação, como está a cafeicultura. Os dois ramos que está tanto num como no outro, vai ter que tomar medidas diferentes. Nós hoje temos que olhar a cidade um pouquinho diferente. Entendeu? Que negócio aí começou mesmo a dizer, vamos falar assim, de 3 meses para cá, ou 4 meses, e eu acredito que seja aí, vai. Hoje estamos numa parte difícil. Ela vai dar uma clareada, pouca coisa, mas não vamos ter. Vamos ter que modificar bastante a nossa ação dentro do município. Não estou dizendo como prefeito, estou dizendo como cidadão jacutinhense. Entendeu? Porque o que a gente está acompanhando, está vendo, toda a parte que está dizendo do plano, nós estamos aí trabalhando em cima, barbaridade, correndo atrás, mas nós estamos com uma dificuldade tremenda a nível de Belo Horizonte. Enquanto os políticos, olha bem o que eu vou dizer aqui, enquanto os políticos não partirem para resultado, esquecer de tapinha nas costas, não vai. Isso daí está a nível Brasília, está a nível de tudo. Parece que está começando, os políticos começarem a entenderem, mas está difícil. Para conseguir qualquer coisa, há uma burocracia que não tem tamanho. Agora inventaram o tal de projeto, tudo é projeto. Ou seja, não tem dinheiro para todo mundo. Tanto a nível estadual como a nível federal, não tem. Então tem que ser em cima de projeto. Nós estamos aí elaborando projeto em direto, montei uma equipe, estamos em cima, graças a Deus, deu a luz e fui orientado e vendo, já com, assim, já acostumado, que já fui prefeito, e eu vi como que funcionava. Então, agora, me adaptando a esse tipo, eu corri, graças a Deus, estamos tendo resultados. Mas nós vamos ter que tomar alguma coisa diferente do que está no plano. Porque nós vamos ter que direcionar a cidade um pouquinho diferente, porque a economia está fazendo com que a gente faça isso. Entendeu? Agora, não sei como que nós vamos ter aí, por exemplo, nós vamos ter que partir para a indústria, um pouco de indústria. O sul de Minas hoje está sendo muito procurado pelos incentivos que o Estado está dando para as indústrias. E nós aqui, principalmente em termos de cafeicultura, em termos de malharias, um desemprego tremendo. Só quem está sentado no lugar que eu estou lá, que tem dia que você sai dali suando frio, porque de tanta pressão que nós estamos tendo, e dizer o seguinte, nós vamos ter que partir um pouco para a indústria, tanto aproveitar a parte das malharias para objetivo, as malharias e agricultura, porque senão vai ser um desemprego em massa, porque no preço que está café e outra região nossa
para café hoje, digo a vocês não é do ramo, eu sou, tem que ser industrializado. Aonde não anda a máquina, nós não conseguimos. Eu estive esses dias atrás de Patos de Minas, por exemplo. O café lá está ficando a R$ 162 o saco. Custo. Para nós está ficando em 312 a 320. Ou seja, com o excesso de produção que está tendo, nós não podemos olhar, entendeu? Daqui 4 ou 5 ou 6 anos, até adaptação, mas isso daí, até chegar o remédio, o doente já faleceu. E isso daí também está acontecendo com a importação da China. Então, o preço caiu, estou lá embaixo, todo mundo vai ter que se adaptar, ganhar menos, não é que vai acabar, principalmente a malharia. Vai ter que trabalhar ganhando menos e modificar um pouquinho mais os produtos, porque está mudando o clima, está mudando tudo. Né? Então é isso que eu queria deixar claro e ver, porque nós vamos ter que fazer alguma adaptação nisso aí. Entendeu? Agora, sobre a parte que foi feita, nós estamos trabalhando intensamente em cima, estamos correndo atrás, tenho certeza que o objetivo vai ser alcançado. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Eu quero falar em nome da Câmara Municipal com relação... Eu tenho conversado muito com o Júnior a respeito desse plano diretor. Não tenho certeza que vai ser uma coisa que vai direcionar a nossa cidade e que, após votado por nós aqui, vereadores, depois de ser enviado pelo Executivo, vai valer por 10 anos. Fora isso, nós temos que trabalhar muito. Então, eu quero dizer o seguinte, a Câmara, a gente já vê que é um projeto totalmente... É um projeto muito grande, mexe com muitas coisas. E o regimento interno nos permite, se porventura quisermos contratar uma empresa para nos auxiliar, a gente vai contratar. Porque nós não temos capacidade técnica para dissolver tudo isso que vai ver. E existe rapidez também, né? Se o Executivo mandar para a gente, conforme está sendo indicado até o mês de dezembro, vai ficar para o ano que vem. Esse ano nós não vamos poder fazer nada. Agora, a maior preocupação que eu tenho entre todos esses projetos, e acho que a maioria do pessoal que está aqui, pelo menos eu convidei os empreendedores, os donos de imobiliária, é com a questão do zoneamento, da divisão da parte residencial, da parte industrial. E eu não consegui ver, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu não consegui ver naquele mapa se tem alguma coisa já direcionada do plano para esse tipo de negócio. Gostaria de perguntar isso. Tem? Se tem, se você pudesse nos dar uma pincelada, eu acho que seria importante para a gente saber mais ou menos a colocação que está sendo dada por vocês. Tá? Muito obrigado. Quer falar primeiro? E aí eu... Pode, deixa eu chegar ali. Maria Isabel, obrigada. Eu achei que foi excelente a explanação. Entendo a parte do seu prefeito, concordo. É o seguinte, nós moramos numa área, nós tem alguns mais moradores, que você colocou como de galpões, que são galpões, lá beirando o Ribeirão Santo Antônio. E eu penso assim, que como um projeto ambiental, nós estamos em frente ao lago. A minha residência, lá no loteamento, foi a primeira, há uns 15 anos atrás. Eu sempre imaginei ali um lugar lindo, maravilhoso, de residências em frente ao lago, um ponto turístico. Hoje nós temos vários galpões. Então, nós queríamos saber, assim, porque eu escutei na rádio que hoje era o dia de vir aqui para opinar, né? Isso, esse pedacinho exatamente aí, olha. Então, tem o negócio dos ônibus, tem uma malharia lá que cai a nossa energia todos os dias. Não sei se a hora que queimar o aparelho, quem vai pagar também. É sobre isso, por exemplo, os que já estão lá
tudo bem, gestão, mas não permitirem mais naquela localização fazerem outros. Momento. Então, considerando o que o prefeito falou, o presidente da Câmara falou, né, o que você está colocando agora, isso aqui foi o resultado até esse momento. Precisa desse pente fino, né? Então, a separação de atividades, por exemplo, seria essa, né? Então, aqui onde existem aqueles galpões, lá na margem do Ribeirão Santo Antônio, em frente ao lago, e o cemitério está aqui, ó. Então, esse é o acesso para o cemitério, onde já tem oficinas, né, uma série de galpões também. São usos já instalados, já consolidados. Né? Agora, claro que é possível ser restringido daqui para frente. Né? Então, cabe esse pente fino agora. Nós vamos restringir ou nós vamos manter? Né? A atividade pesada. Essa atividade, apesar ela ser de um porte maior, ter um certo conflito com o uso residencial, não é tão conflitante como indústrias de maior porte. Né? Então, as indústrias de maior porte viriam aqui. Aqui já tem uma série de galpões, aqui está a Delphi, aqui é aquele shopping desativado que está sendo transformado numa outra indústria. Então, esse eixo aqui é o eixo de indústrias de maior porte, junto com uma proposta de distrito industrial, vamos dizer assim. A gente não fala mais esse nome, não se usa mais esse nome, mas é basicamente para isso, indústrias de maior porte aqui. Também, assim, as manchas são sugestivas. A gente não mediu isso. É daqui até aqui, tantos metros quadrados, não é isso. É uma sugestão. Aqui tem a acessibilidade da rodovia, né? Tem possibilidade de infraestrutura, então tem um relevo adequado, então é uma área adequada para esse tipo de uso. Né? Então, o que o plano está dizendo, o que o mapa está dizendo é isso, é adequado. Né? Agora, nas áreas residenciais, no centro, já existem uma série de atividades que estão mescladas à atividade residencial. Para essas atividades, as de porte muito pequeno, elas são até permitidas, né? Não existe um conflito maior. No caso de haver conflito, a gente ouviu muito sobre fumaça, ruído, né? As caldeiras, as máquinas, o pozinho que solta, que isso tudo traz conflito, né? Como elas estão dispersas. Então, o que a gente coloca, o que a gente propõe? Medidas de mitigação desses impactos, filtros, isolamento, né? Tratamento da atividade. A gente não está dizendo retira, não. Vamos tratar. Né? Pode ser que se chegue à conclusão, como o prefeito está dizendo, de um redirecionamento, de uma adaptação. Né? Pode haver incentivo para um deslocamento. Né? Eu não estava entendendo. Agora que você está dizendo aí, essa parte aí, a parte industrial, esse roxo, praticamente nós estamos acertados, já acertando um terreno, praticamente já comprado, a família nos cedeu para fazer a área industrial nesse local aí. Sem ter visto, nós já trabalhamos na realidade, a gente tem conversado o tempo todo. Então, o Eduardo tinha comentado com a gente, vamos ampliar aqui, já tem uma previsão. Né? E nas primeiras conversas, mesmo nas oficinas, nos seminários, todo mundo falou, gente, aqui na saída, aqui está bom, vamos... E a gente acabou ampliando o perímetro aqui, depois dessas conversas, né, já, né, certo. Né, de acordo com... Por isso é que eu falo assim, o plano não precisa de estar pronto e aprovado, o município não pode parar. Né? Como o prefeito está dizendo, uma série de coisas já aconteceram desde que a gente começou. Então, certo. Assim, o que ele vai fazer? Ele vai parar e ficar esperando? Não pode. Né? Então, agora, o caminho que está sendo tomado é um caminho que está no plano. Então, a gente, como técnico dessa área, a gente procura sempre ouvir muito o município, sempre ouvir muito as pessoas do município, mas sempre a gente fica com receio. Será que a gente está entendendo direito? Será que a gente está conseguindo? E aí, graças a Deus, parece que a gente está. Quer dizer, a gente não está fazendo uma coisa ao contrário do que está acontecendo nesse momento no município. Né? Pode, exato, pode ser revisto a qualquer momento. E aí a revisão do plano tem que ser com todo esse processo participativo novamente. Ele não pode ser alterado com um decreto.
Então, vamos alterar o plano? Vamos. Vamos de novo fazer as oficinas, vamos de novo conversar com todo mundo e vamos validar a alteração do plano. Muda muito. Ainda mais a nossa brasileira, né? O mapa? O mapa, Sálvio. Ixi. Eu acho que a gente não consegue dar um zoom, que isso é um PowerPoint. Dá? Vai. Pode. Aí desse lugar aí, ó, você puxar uma linha reta aqui, né, para incorporar essa parte aí também no urbano, que agora vai crescer, já vai estar aí. Daí, aí. Isso, uma reta aí, ó. Isso, que aí você incorporava aquele pedaço lá, que já está sendo loteado. Isso pode ser feito. A porque área antes de acontecer, já deixa definido, porque senão daqui um mês, 2 meses, vai ter problema nessa região aí. Isso, a gente está deixando, toda essa linha, ela tem coordenadas, né? Ela está georreferenciada, então é muito fácil, se for o caso, se o município decidir pela ampliação, é muito fácil fazer essa então ampliação. Pode ser mudado, isso não é coisa que diz, pode alterar quando quiser, então. Pode. Houve bastante discussão com relação ao perímetro urbano. Nós fomos e vimos várias vezes discutindo com a prefeitura, com o setor técnico, percorrido a pé, nós circulamos isso tudo para fechar esse... Por fim, uma conversa com a prefeitura, não foi sugerido que a gente fizesse essa... Achou melhor a gente circundar aqui, fechar aqui. Inclusive, a gente tinha fechado lá. A gente ia mais lá, fechava aqui e acrescentamos esse branco aqui, ó. Tá? Mas isso é conversado. Eu acho que a prefeitura que tem essa autonomia para decidir justamente se achar viável aqui, né? Eduardo, você que... O que se falou muito com a questão do loteamento nessa região é que o custo dele para o município é maior, porque você tem que atravessar a MG 290, toda a parte de esgoto e tudo mais. Então, crescer desse lado, do ponto de vista de loteamento, é sempre um complicador pelo fato de que você tem a MG 290, que você tem que passar com toda a estrutura por baixo dela. Então, isso foi um fator que pesou na hora da definição disso aí. Mas, como a Isabel está dizendo, o Saulo, nada impede que se mude isso. Né? Exato. A gente procura definir um perímetro urbano de maneira que ele contenha o que é urbano, contenha uma possibilidade de expansão, mas não abra muito, porque corre esse risco que o Eduardo está falando. Um perímetro muito grande, aí vai aparecer uma coisinha lá longe, aí aquela dificuldade para levar infraestrutura, para levar transporte, para levar atendimento às políticas sociais, para levar trabalho. Então, não é conveniente expandir perímetro, só na medida da necessidade. E, como o Tadini está lembrando, essa é a proposta do plano, é uma sugestão de perímetro, as coordenadas estão lá, mas o perímetro exige uma lei de perímetro urbano. Essa lei não foi feita, essa lei vai ser feita. Né? Então, esse perímetro, essa linha, pode ser estudada. Agora, a gente percorreu isso a pé, com GPS, marcando ponto por ponto, né? Debaixo de chuva e de sol. Então, assim, a gente sabe que as áreas que estão incluídas são áreas adequadas. Qualquer área a ser incluída tem que verificar isso, se ela tem um relevo adequado, se ela tem possibilidade de articular tanto com relação ao sistema viário, quanto com relação à infraestrutura. E como o município ainda vai elaborar, está em processo de contratação e vai elaborar o plano de saneamento, que diz respeito à água, a esgoto, à drenagem. Então, assim,
é bom pensar nisso neste momento. Vamos fazer os planos, qual é a previsão de crescimento, o que esses planos têm que contemplar, quais as áreas que podem ser incluídas ou não. Então, não vamos simplesmente crescer sem pensar em como resolver os problemas para a população que depois vai se instalar ali. Né? Na realidade, para efeito do nosso trabalho, ele está pronto. Ele agora, se a prefeitura achar conveniente ainda fazer uma avaliação dele antes de encaminhar à Câmara, ela pode fazer isso, porque é o Executivo, afinal, que encaminha à Câmara. É um projeto do Executivo para a Câmara. E, na Câmara, a gente lembra sempre isso, igual o presidente da Câmara falou, a Câmara segue os trâmites dela para aprovar uma lei. Então, tem, sei lá, comissões, tem um apoio de especialistas, vai pegar cada tema, vai ler, vai estudar, vai discutir. A Câmara pode chamar para audiências a população. As sessões são públicas, são gravadas, a população pode estar participando, pode estar acompanhando. A gente teve vários vereadores que nos acompanharam, e que eram e continuam, ou foram companheiros na discussão e agora são vereadores. Então, um receio que a gente sempre ouve é, meu Deus, vai chegar na Câmara, eles vão mudar tudo? Não, assim, a Câmara nos acompanhou, de certa forma. Então, eu acho que não é que vai mudar tudo. Mas, como o prefeito falou, a realidade muda sempre. Então, entre começar, finalizar, chegar na Câmara, de repente o cenário mudou. Cabe alguma avaliação? Cabe. Acho que nada muito estrutural que vá alterar o contexto do plano. Porque, afinal, ele é o resultado de uma discussão pública de quase 2 anos. Então, acho que isso tem que ser respeitado. Mas, assim, as discussões na Câmara também são públicas. A gente participou de um trabalho no município da região metropolitana, que as discussões na Câmara, o plano foi enviado para a Câmara, e na Câmara a gente acompanhou as discussões, inclusive com o Ministério Público, sempre junto. Então, assim, acho que não existe esse risco aqui. Porque eu acho que, assim, além da Câmara ter nos acompanhado, a sociedade está muito mobilizada, tem acompanhado. E, como o prefeito falou, o Executivo Municipal está caminhando no sentido das coisas que o plano apontou, porque a gente não inventou, a gente não tirou do nada. São as coisas que a gente viu, que a gente ouviu, que as pessoas disseram, que as discussões apontaram. Agora, claro que cabem muitos, um pente fino de ajustamento, e isso é feito nas discussões da Câmara. Pela lei hoje existente, até quando que o município de Jacutinga pode ficar sem o plano diretor? Ele já deveria ter. Esse prazo já furou. Mas o Jacutinga também não é o único. Muitos não têm. Muitos têm e têm na gaveta, que também não adianta nada. Faz por fazer, e engaveta. Então, assim, é preferível discutir e ter um plano que possa ser aplicado, já que o prazo estourou mesmo, e não tem nenhuma assim, penalidade assim, forte em cima, a não ser alguma restrição com relação a recursos do governo federal. O governo federal tem usado muito isso. Como o prefeito falou, as dificuldades de conseguir recursos passam por aí. Os recursos não são tantos, como distribuir. Então, é sempre exigido. Por exemplo, o plano de habitação. O plano diretor prevê zonas de interesse social? Tem o plano de habitação? Então, o município pode se habilitar a recursos para programas habitacionais. Se não for assim, ele não consegue se habilitar. Então, a penalidade vem muito por meio disso. O município deixou de ter os planos, ele não se habilita aos recursos. Mas não existe assim, vai ser multado porque eu não tenho plano. Não, isso não existe. E na época do auge dos planos diretores, lá em 2004, 2005, que foi até mais ou menos 2008, a orientação do Ministério, como era tudo muito recente, o estatuto, a aplicação do estatuto, a campanha pelos planos diretores, a gente tinha muito contato com a equipe do Ministério, a gente mesmo procurando esclarecer como agir, como fazer. A questão dos instrumentos é um conjunto complexo, tem que aplicar todos, como é que a gente faz? Então, a orientação do Ministério olha, gente, prazo não é o mais importante. O mais importante é o que é necessário.
O que é estratégico para o município? Então, vamos pensar com cuidado, vamos escolher com cuidado, e não simplesmente cumprir prazo, cumprir formalidade, e depois engavetar o plano. Né? Ô, Isabel. Todo o orçamento municipal tem que estar adequado ao plano. Quer dizer, o plano e o orçamento têm que caminhar juntos. Não adianta o plano prever uma série de coisas, se não tiver no orçamento, nada vai acontecer. Né? Isabel, só acrescentar que, como nós tivemos uma transição aí, né, então houve um certo atraso, porque a gente também chegou na prefeitura e teve que tomar pé de uma série de outras situações, então não pôde dar a celeridade que o projeto exigia. Né? Mas a gente está consciente, na primeira vez que eu e o Noé tivemos com o secretário Bilac, de Política Urbana do Estado, nós já vimos que, com o plano diretor aprovado, nós teríamos acesso a mais recursos na secretaria dele lá. Então, é de interesse do município que seja aprovado o mais rápido possível. Agora, só que também a gente não quer fazer uma coisa que tenha que mudar daqui a um ano. Então, essa que é a questão. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Isabel. Eu faço parte do grupo de apoio. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, é que você tecesse alguns comentários a respeito disso, que sempre quando vou explicar a respeito do plano diretor, as pessoas ficam na dúvida o que é a Fundação João Pinheiro. Aí tem toda aquela explicação da questão que ela é uma empresa contratada pela prefeitura, né? Ela é o executivo, na verdade. Você poderia tecer alguns comentários a respeito disso, Maria Isabel? Bom, a Fundação João Pinheiro é uma instituição da administração indireta estadual. Né? A gente é vinculado à CEPLAG. E, historicamente, a Fundação tem apoiado o desenvolvimento municipal por meio da elaboração de planos municipais. Né? Planos de desenvolvimento, planos diretores. A gente já pôde atuar mais na área do meio ambiente, na área da mobilidade. Hoje a gente não tem profissionais nessas áreas, né? O Estado está para fazer um novo concurso, então nossa equipe foi muito restringida nesses últimos anos. Né? A gente está se aposentando, afinal, e o Estado não renovou quadros. Mas ela atua muito fortemente junto aos municípios. Então, assim, pela trajetória, pela história, pela bagagem dela, pelo reconhecimento que ela tem diante dos municípios, ela é muito solicitada para esse tipo de trabalho. Então, a nossa equipe lá na Fundação, a gente recebe demanda assim, o tempo todo. A gente não tem capacidade para atender todo o município. Muitas não se concretizam, porque tem muitas consultorias privadas também atuando nessa área. Né? Mas, então, assim, normalmente a gente trabalha contratado pelo Executivo Municipal, porque é prerrogativa do Executivo o planejamento do território. Né? Isso é intrínseco à administração municipal. Então, é sempre o Executivo que contrata como suporte para elaborar planos municipais. Mas a gente já trabalhou também contratado por grandes empreendimentos se implantando em municípios, mediante medidas mitigadoras de impacto. Então, quando faz lá as audiências públicas para licenciar mineradoras, cimenteiras, consórcios de energia, surge a demanda pelos planos diretores. Né? E a gente tem trabalhado muito também dessa forma. Né? A gente já trabalhou também contratado por agências de desenvolvimento. E aí, assim, o Executivo é parceiro, mas não é o contratante. Então, várias modalidades, mas o que é mais comum é isso. Né? O Executivo vê a necessidade, busca a Fundação, porque ela é uma referência nessa área, né, para todo o Estado, e porque existe também uma facilidade de contratação. A gente tem legislações, aí, eu não vou saber dizer exatamente quais, que permitem que a Fundação seja contratada, né, pelo município. Então, a gente é muito procurado e a gente tem trabalhado com isso historicamente. Né? Então, é mais ou menos isso. Ninguém mais? Isso aí é o tipo de uso do solo. A cor não fica muito nítida, mas... Agora, esses mapas, gente, eles foram muito feitos em cima
de dado secundário. Esses mapas maiores, né, que pegam o município inteiro. Então, por exemplo, o uso do solo, a gente não foi lá em campo saber o que é aquilo, não fez um voo para atualizar essas informações. São dados secundários, mas servem como referência, né? O único que, assim, que houve campo mesmo são esses do zoneamento, né? Esses outros são dados secundários. O Wilson está lembrando aqui que antecedeu ao plano o que a gente chamou de perfil municipal, que é o resultado de todos os levantamentos que a gente fez, dos campos, das reuniões, das entrevistas, né, das discussões, das oficinas. Né? Cada tema desses teve um especialista dedicado ao tema, que veio ao município, percorreu o município, conversou com as pessoas. Então, o que esse profissional, o que esse especialista enxergou, ele, inclusive, conduziu as discussões nas oficinas, juntou isso, né, o que seria um levantamento técnico com um levantamento do conhecimento da realidade local das pessoas que moram. Isso teve como resultado o que a gente chamou de perfil municipal, que também já está aqui no município. Né? Está na internet? Eu não sei se está, mas seria interessante que ele fosse disponibilizado, até para as pessoas entenderem por que chegou nisso. Então, o perfil municipal conta um pouco a história, né, de por que a gente chegou nessas propostas. Isso aí é o perímetro, tá vendo? A gente lançou a mancha do perímetro em cima da imagem. Imagem Google, até a que está ali fora, não é a última, né? Mas essa já aparecem os loteamentos novos sendo abertos. Né? E aqui, essa coisa comprida, são todas as coordenadas de cada ponto. Cada vez que a direção muda, tem um pontinho, esse pontinho tem uma coordenada. A Quinta das Palmeiras foi muito fácil delimitar isso pela imagem, porque é muito nítido o contorno da ocupação. A Estância dos Vieiras, eu acho até que precisaria de uma avaliação minuciosa de vocês aqui, porque a gente não tinha muita certeza de até onde é urbano e o que não é urbano. Então, acho que precisa de um olhar cuidadoso para verificar essa mancha que a gente lançou. Que a gente lançou muito visualmente, pelo tipo de ocupação na imagem, né, que a gente consegue distinguir, né, uma ocupação com características urbanas de uma ocupação com características rurais. Mas nas franjas, né, nas beiradas, assim, não é muito nítido. Ele está vendo os pontinhos? Ali seria a mancha roxa, né? Essa beirada, esse nariz que saiu ali. A lei de perímetro tem que fazer uma descrição. Começa no ponto tal, com coordenadas tal, segue a direção tal, para o ponto tal. É uma lei chatinha, mas é ela que bate o martelo no perímetro. E aí o que vai acontecer dentro desse perímetro e dentro de cada uma dessas zonas vão estar nas outras leis. Então, a lei de parcelamento vai dizer como lotear, que tamanho de lote, que frente de lote, que largura de via, que largura de passeio, como preservar, quais as áreas que têm que ser preservadas, o que não pode ocupar, o que pode ocupar. A lei de uso do solo vai dizer que tipo de uso em cada uma dessas zonas, que tipo de densidade, quer dizer, até quanto, é um pavimento, é 2, é 3, né? O Código de Obras vai dar recuos, afastamentos, aberturas, iluminação, ventilação. E o Código de Posturas vai definir o funcionamento, né, da cidade. Então, elas têm que ser olhadas juntamente com o plano diretor na hora de qualquer coisa que for acontecer na cidade. Porque tem imagem no fundo, né? Essa parte da indústria ali, nós estamos fazendo Olha lá, naquela parte do 74, tem a entrada que vem ali para a estrada, sai do asfalto e vem na estrada velha ali, na água espalhada. Essa parte desse loteamento aí nós estamos começando a fazer
da parte daquela estrada para lá. Tem o 74, tem aquela mancha escura do outro lado lá, onde começa fininho ali e vai para frente. Quer dizer que tem um espaço maior ali, porque já tem vários loteamentos que estão em andamento. Está ajustado, entendeu? Então, não está entrando aqui, está mais na frente aqui, ó. Você entendeu? Acompanhando aqui, está mais na frente, porque acompanhando que já estão em andamento. Entendeu? Tá? Eu acredito que nós vamos ter que pegar dentro da prefeitura, fazer um trabalho, um conjunto esforçado, ver, adequar toda a parte da prefeitura nisso daí, para depois mandar para a Câmara. Entendeu? Porque nós temos que ver aquilo que está acontecendo hoje dentro da Câmara. Entendeu? Adequar e mandar para cá. Tá? Obrigado. A imagem ajuda, né? Ela ilustra muito bem. Eu acho que esse tipo de ajuste que tem que ser feito agora, né? Os elementos estão todos aí. Agora mesmo. Alguém tem mais alguma questão a colocar? Eu pedi para você jogar mais para a direita ali do 73, olha, se puder. Não dá, né? Acabou não. Acabou a imagem. Aí com as informações que a gente recebeu, porque se... Eu não consigo fazer isso ao vivo, não, né? Porque senão a gente não ia parar, né? Cresceu mais ali, aí, igual a Bel falou, vocês têm que fazer um ajuste. Porque até a informação que nós recebemos vinha até aqui, ó. Tá? Se o prefeito está dizendo que tem mais para cá, então tem que esticar isso para cá. Pois é, então tem que aumentar isso. Quer dizer, não foi a informação. Então nós. Tem que. Aquela parte do 74, deixa eu passar para lá, senão. Explicar. Aqui, ó. Aqui seria a água espalhada, descendo, a entrada da água espalhada aqui, e aqui aquela estrada que sai do asfalto e vindo aqui na estrada velha. Então nós estamos acertando esse terreno aqui para cá. Por que nós estamos direcionando nesse sentido aqui? Porque nós estivemos em Belo Horizonte e eles estão disponibilizando para nós, nessa região, o gás. À medida que tivermos consumo de gás da Petrobras, eles nos fornecem. No começo, em quantidade menor em caminhão, e depois eles canalizam. E à medida que for para lá, sim, para cá, eles falaram para nós em Belo Horizonte que tudo que atravessar a cidade em termos do contrário, fica difícil para eles pela segurança do gás encanado. Então, essa aqui agora ficou bem claro, porque nós entendemos, lá estava mostrando que fosse aqui, ó. Então, isso agora ficou claro. Obrigado. Gente, então acho que os próximos passos, acho que para a casa da prefeitura, para a casa do município, é exatamente isso, né? O material está aí, é trabalhar em cima dele para esses ajustes, né? Olhar com cuidado, puxa daqui, puxa dali, lembrar que beira de rio não é bom, né? Que tem que preservar a faixa de proteção ambiental, né? Então, esse que é o cuidado com o perímetro urbano. Eu acho que é fundamental isso que o prefeito está falando. O que está sendo sinalizado, né? Então, assim, foi muito pedido isso. O gás para cá. O município é cortado pelo gasoduto e não tem acesso ao gás. E uma série de problemas com a energia na cidade, né? Então, se está sendo sinalizado isso, o município tem que aproveitar a oportunidade, né? Então, casar as coisas. A senhora ali disse sobre o negócio da energia elétrica.
A energia elétrica, nós estivemos em Belo Horizonte, e, infelizmente, o jeitinho mineiro fala que está tudo resolvido, na realidade não está tendo, não. Está tendo dificuldade, eles falam que não, nós provamos para eles que está tendo, e todo já chegando 6h15, 6h30, começa a piscar a luz, e cai para um lado, cai para outro. Essa semana faltou água da cidade 2 vezes por falta de energia elétrica, porque está caindo, cai às 4, 5 horas da tarde, e só está voltando 8h30, 9 horas no outro dia. Você tem que ligar Belo Horizonte para vir energia. Então tem que ser comunicado. Isso daí, essa parte burocrática que está nos travando. Tivemos com a diretoria de Belo Horizonte fazendo com que o negócio das indústrias que vai estar tendo, eles estavam tendo uma interpretação diferente do que estava o município. Eles iam empatar agora no 2.400.000. Depois que nós conversamos com ele, foi para 4.900.000. Até novembro diz que eles resolvem essa parte. Assim mesmo nós temos que fazer. Estou fazendo um levantamento das indústrias que estavam chegando. Nós temos que pegar toda a demanda e levá-lo. Porque o que foi até de 2.400 para 4.900 foi o que nós fomos lá atrás. E conversamos com a diretoria. Isso foi resolução da diretoria, conversando diretamente com a diretoria. Porque você vai para Pouso Alegre para lá e vira essa conversa e, infelizmente, é muita conversa e pouca ação. A realidade é essa. Obrigado. Gente, mais alguma coisa? Então, podemos encerrar por hoje? Eduardo. Eu vou só fazer os agradecimentos aqui à Câmara Municipal que cedeu espaço para a gente aqui, ao prefeito que autorizou a gente continuar o trabalho com a Fundação, a vocês da Fundação, Jacutinga será eternamente grata pelo trabalho que vocês desenvolveram aqui. Serão sempre bem-vindos, tá? Em visita, né? Estejam à vontade. Agradecer ao Júnior e ao grupo coordenador do plano diretor e também ao grupo de apoio, que foi muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos também. Tá? E dizer que, longe de terminar o trabalho, agora, vocês já viram que agora começou o trabalho. E para isso a gente vai mais uma vez pedir ajuda da população. Nós sempre estamos conversando aqui a respeito da participação. Nós recebemos o anteprojeto do Código de Obras e do Código de Posturas. Eu mandei fazer um levantamento de todos os engenheiros que atuavam no município e falei, vamos passar o código, os 2 códigos, para todos eles pedindo sugestões. Só 2 engenheiros mandaram sugestões. E um deles ainda é de fora, é de Campinas. Ele atua aqui, mas ele mora em Campinas. Então, depois, quando tiver aprovado o Código de Obras lá, com um prédio construído desse jeito, aí o engenheiro vai lá e fala, mas isso não está certo. Mas agora é a hora dele olhar ao jeito que é certo, que ele acha que é certo, e de dar a opinião dele. Então, o que a gente ia pedir é que vocês, né, como são formadores de opinião, solicitassem que o pessoal participasse também dessa outra etapa, que é do Código de Obras e do Código de Posturas. Isso. Parcelamento de uso do solo também, que também é importante. E, no mais, agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite a todos. A gente quer agradecer muito também, mais uma vez, né, a todos vocês, as equipes do Executivo, a toda a sociedade, e dizer que realmente a gente não vai esquecer vocês. E mesmo depois, quer dizer, a gente vai estar sempre à disposição lá na Fundação, né? Se vocês estiverem discutindo aqui as leis, alteração de perímetro, qualquer coisa que vocês estejam discutindo, quiserem ligar para a gente, olha, a gente está pensando nisso, o que vocês acham? Ou tem várias alternativas, a gente não conseguiu decidir, sabe? Estejam à vontade, né? Se a gente não puder vir, mas online, telefone, e-mail, troca de arquivos, a gente vai estar sempre à disposição. O material está na prefeitura e está no Conselho da Cidade. Os arquivos. Salve, eu acho que o material das leis, não, tá, né? Tá. Só não está o conjunto dos mapas do plano diretor, porque eles foram finalizados há pouco tempo e foi agora, nesse intervalo da gente vir para cá, que a gente recebeu os arquivos lá na Fundação. Então, esses arquivos a gente ainda não mandou todos para cá, inclusive os arquivos editáveis, né, do zoneamento, do perímetro, de tudo isso. Mas os textos já estão todos aqui. E os PDF dos mapas também.
Bel, ele está falando aqui que não copiou o pendrive. O negócio é o seguinte, nós recebemos algumas contribuições aqui ainda, inclusive as leis, então vocês vão dar para a gente mais, no máximo, uma semana, a gente vai... Duas semanas, a gente organiza isso, manda todos esses arquivos em PDF, tudo já com essas contribuições. Aí, a partir daí, vocês metem branco. Pode colocar no site, vai estar disponível, a prefeitura vai disponibilizar no site. Mas vão dar, aí eu vou pôr esses mapas tudinho, vamos fazer um PDF com todos esses mapas. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Só que os mapas são grandes, tá? Tamanho A1. Qual que é o tamanho? 841. Fala, Maria Carolina, não sabe não? Não vale, né, Maria Carolina? Não vale. Não, ele aí está expandido, né? É menor, é metade desse tamanho aí, tá? Corta no meio assim, ele fica menor. Mas aí a gente vai disponibilizar isso, põe isso dentro de um arquivo PDF e todo mundo pode ter acesso a isso. Tá ok? Muito obrigado.